bem-vindos a mais uma edição de Melhores e Maiores, desta vez na celebração dos 50 anos da revista Exame. E mais que celebrar uma data tão importante de aniversário, nós vemos realmente razões para comemorar, na verdade, uma mudança evidente no destino do nosso país. Apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando nas esferas política, social e econômica, a verdade é que temos a convicção de que esse sofrimento por que estamos passando nada mais é do que as dores de parto de um novo Brasil. Um Brasil mais justo, mais honesto, em que algumas das premissas civilizatórias da sociedade estão sendo confirmadas, como a de que o crime não compensa, a que se faz, a que se paga, e não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Nós estamos, na verdade, num processo de reeducação do país. E claro que isso tem um alto custo, uma revisão moral e cívica da nação. Um país que se acostumou com uma certa lateralidade moral e complacência com a falta de integridade e se vê agora perante uma mudança radical na própria imagem. Sempre tivemos a sensação, e isso nos incomodava muito, de que a honestidade era a exceção e que ser esperto tinha suas vantagens sobre a retidão e a rigidez de princípios. Max Weber já dizia que governar exige de um estadista optar pela ética da convicção ou pela ética da responsabilidade. No Brasil, infelizmente, abandonamos as duas em nome da ética da conveniência, ou pior, da conivência. Mas isso, felizmente, está mudando. Se, por um lado, nós queremos todo o peso da lei sobre os que insistem nos malfeitos, por outro, não podemos confundir justiça com justiciamento, nem punição com castigo. Não há uma só pessoa decente neste país que não apoie o combate feroz à corrupção, mas apenas os inocentes, amorais ou idiotas aplaudem as lutas sem regras ou desprovidas de um ordenamento jurídico firme. Mídia, sociedade e iniciativa privada precisam aguardar sem relaxar, vigiar sem perseguir e seguir trabalhando e produzindo. É sobre esse equilíbrio instável que se ergue uma democracia de verdade. E nisso tudo a imprensa tem e sempre terá um papel fundamental: vigiar o poder, custe o que custar, principalmente se custar. Alguém já disse que patriotismo é acreditar que seu país é melhor do que os outros simplesmente porque você nasceu lá. Mas, na verdade, patriotismo é acreditar que seu país pode ser melhor e fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que isso aconteça. Não precisamos mudar de país, e sim mudar o país. Patriotismo genuíno é obrigação e não direito. É ajudar a construir e não apenas querer usufruir. É fazer a mudança e não apenas exigir mudanças. É questionar e não apenas torcer. O brilhante Roberto Campos, com sua conhecida visão crítica da realidade, nos diz que são três as raízes que forjaram a cultura brasileira: a cultura ibérica, do privilégio, a africana, que é a cultura da magia, e a indígena, que é a cultura da indolência. Com esses ingredientes, diz ele, o desenvolvimento econômico é realmente uma parada. Certo ou errado, concordando ou não com a frase do Roberto Campos, ele se esqueceu de levar em conta algumas características de nosso povo. E a principal delas é a capacidade de resiliência, de suportar o insuportável, de empreender nas condições mais adversas do planeta. E, principalmente, de, apesar de tudo isso, continuar mantendo seu otimismo e sua crença no amanhã. É isso que fez e continua fazendo cada um dos vencedores de melhores e maiores deste ano. Eles nos ensinam que devemos alterar nossos paradigmas. Como diz o economista Thomas Sowell, um dos tristes sinais da nossa época é que demonizamos aqueles que produzem, subsidiamos os que se recusam a produzir e canonizamos os que se opõem ou reclamam das mudanças. Está na hora de inverter esse jogo do poder. Essa é mais uma razão para reforçar nossa visão de que a iniciativa privada é o melhor caminho, se não o único, para tirar o país dessa crise.
que as soluções passam por nós e não pelo governo, e que um país grande se faz com empresas fortes e íntegras, e com cidadãos livres e honestos. As recentes aprovações do teto dos gastos e da reforma trabalhista podem ser consideradas já o início do princípio, do começo de uma série de decisões positivas que urgem ser levadas adiante. A distância entre o que temos e o que devemos ter em matéria de regulação ainda é gigantesca, para, de alguma forma, assegurar nosso futuro. Mas é muito bom perceber que, apesar da crise política que se demonstra interminável, as empresas parecem ter resolvido focar nos negócios, ser donas do seu próprio destino e tocar o Brasil em frente, apesar de tudo o que se passa em Brasília. E esse é o melhor sinal e a melhor notícia de todas. E sobre isso convém relembrar as palavras do professor McCloskey, da Universidade de Chicago. Deixe as pessoas serem donas das suas coisas e deixem que elas tentem lucrar com essa propriedade. E deixe fora da vida delas os tentáculos de um governo que age como comitê executivo de um clube VIP. Só assim nós iremos prosperar material e espiritualmente. A verdade é que numa das fases mais negras da nossa história, com uma queda nas vendas média de 8% entre as 500 empresas de melhores e maiores, juntas essas companhias conseguiram a proeza de um aumento que chega a 235% em sua lucratividade, graças a severas medidas saneadoras, ao aumento da produtividade e a alterações organizacionais muito fortes. E entre as empresas que serão premiadas hoje, algumas expandiram as vendas em quase 70%, enquanto outras chegaram a mais de 50% de rentabilidade sobre o patrimônio. Independentemente dos números, porém, muitas foram além disso, ampliando seu parque instalado, entrando em novos mercados, revisando paradigmas e promovendo grandes transformações de gestão e de abordagem do mercado. Vocês foram corajosos, inovadores e desbravadores dessa nova realidade econômica e política que se apresenta à nossa frente. É em momentos desafiadores como este que se descobrem as verdadeiras qualidades de um executivo e de uma corporação. Quando tudo vai bem, a competência e a incompetência se confundem. Quando o cenário é de crise, aí sim podemos identificar os profissionais que merecem nossa admiração e as corporações que vão além. Por isso, a importância do prêmio Melhores e Maiores deste ano. Parabéns aos finalistas e aos vencedores. Vocês são destaque merecido no Brasil de hoje e a definição mais exata das empresas e pessoas que fazem a diferença. Muito obrigado.